Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais uma edição da TV JC, todas as semanas, aqui com você, entrevistando alguém da Amazônia, de Santarém, das cidades vizinhas, em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa sendo entrevistada todas as semanas aqui com a gente. Não esqueça de dar um like aí no nosso canal no YouTube, para que a gente possa ter um engajamento maior e um alcance ainda maior. Nós convidamos hoje para bater um papo com a gente uma jovem sindicalista da cidade de Monte Alegre, a cidade vizinha aqui de Santarém, ela que está no seu segundo mandato à frente desse maior e mais poderoso sindicato de trabalhadores do município de Monte Alegre, que é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Monte Alegre, fundado em 2009, e a Adria Albuquerque está no segundo mandato à frente do sindicato, ou é presidente do sindicato no seu segundo mandato. Adria, muito prazer te conhecer, ainda que não ao vivo, mas já te conhecer mais uma vez online agora, né? Eu acompanho há muito tempo, há muitos anos, venho acompanhando a tua luta à frente do sindicato. Eu já publiquei algumas matérias referentes ao sindicato, ao teu posicionamento, às tuas lutas. E, acima de tudo, parabéns. Primeiro, por ser uma sindicalista no mundo cada vez menos sindical, com os trabalhadores menos se reunindo em sindicatos para se criar, para ter força, né? E segundo, por você ser uma mulher. Ser mulher à frente do sindicato, isso é uma coisa assim, muito primorosa, e você serve, de alguma maneira, de exemplo para outras mulheres que estão aí nessa luta sindical aí. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, a gente está sempre à disposição de esclarecer algumas coisas que a gente acha pertinente, né? Principalmente nesse mundo de sindicalismo, é muito complicado a gente sempre estar à frente, né? Principalmente sendo uma mulher, tudo se torna um pouco mais difícil, a estrada é um pouco mais longa, mas a gente está aí firme e forte para a gente combater aquilo que a gente acha que é dever da gente como cidadã, proteger os direitos trabalhistas e lutar por uma qualidade de serviço melhor, tanto para os servidores quanto para a população. Você lidera um grupo de quantos trabalhadores associados ao sindicato? Você representa quantas pessoas? Atualmente, o nosso sindicato tem aproximadamente 800 e poucos servidores filiados ao Sindicato dos Servidores Públicos de Monte Alegre. Mas você representa um total de quantos trabalhadores estão empregados pela Prefeitura de Monte Alegre hoje, trabalhando? Na Prefeitura de Monte Alegre, atualmente, é um pouco mais de 2.000 pessoas, né? 2.000 pessoas. Trabalhadores atualmente, E, Ada, uma coisa me chamou a atenção com relação à tua luta, é porque o prefeito atual, que foi reeleito, o Júnior Ager, né, do PP, ele fez um pronunciamento que viralizou nas redes sociais, elegendo o sindicato como um adversário, né? Ele foi muito claro nesse vídeo e eu fiquei assim até boquiaberto. Como é que um prefeito elege o sindicato para brigar como adversário? Ou seja, ele foi bem claro, bem explícito, que vocês não iam ter trégua com ele, né? Qual a origem, no teu entendimento, dessa desavença, dessa escaramuça entre o prefeito atual e os sindicatos e os trabalhadores que estão associados aos sindicatos? Eu acredito que é um pouco de falta de conhecimento por parte dele do que é um sindicato e o que é uma administração pública, né? Porque quando você se coloca à disposição de um cargo público, principalmente para a questão de ser um prefeito de um município, a primeira coisa que você tem que ser imparcial, né? Tem que ter a imparcialidade em relação à administração pública. Então, tu não pode, de forma explícita, como ele colocou, eleger uma entidade onde é uma das maiores entidades que tem no município, que defende o funcionalismo público, colocar essa entidade como uma inimiga
inimiga da administração pública, tendo em vista que o sindicato ele serve para proteger os direitos trabalhistas, mas ajuda também a administração pública a exercer, né, as suas atribuições, porque um servidor que ele é respeitado no seu ambiente de trabalho, um servidor que ele tem os seus direitos garantidos perante a administração pública, ele vai produzir mais, ele vai trabalhar mais, ele vai ter mais saúde no seu ambiente de trabalho. Então, quando você entra, né, para a política e coloca o seu nome à disposição e logo de início você atribui uma entidade de tão importância como os sindicatos como uma verdadeira inimiga da sua administração, você acaba colocando essa guerra desproporcional num caminho que só vai prejudicar tanto os servidores públicos quanto a própria administração pública. E foi isso que aconteceu. Eu acho que é falta de conhecimento mesmo da parte dele do que é ser um administrador na gestão municipal. Só fazendo uma retrospectiva histórica, Adria, você, quando foi eleita para o primeiro mandato, quem era o prefeito? Jardel. O Jardel. Depois o Jardel veio o Matheus, né? Veio o Matheus, né? E logo depois e agora o Júnior Age. Antes, esse relacionamento com os prefeitos, com o Jardel e com o Matheus, era também conflituoso, bélico? Sim, sempre foi, né? Porque geralmente os prefeitos, a administração pública, nunca vê as entidades sindicais com bons olhos, porque aquilo que a gente protege, de certa forma, é aquilo que eles não querem que a gente proteja, que é os direitos trabalhistas. E sempre houve muitos conflitos. Na época do Dr. Jardel como prefeito, havia tantos conflitos em questão de manifestação, porém, tanto ele quanto o ex-prefeito Matheus Almeida, nós fizemos inúmeras greves, paralisações na gestão dele, porém havia a abertura do diálogo, que é o principal, ter o diálogo, ter a abertura de conversar, de dialogar, de achar um meio termo para ambas as partes, que é a questão que é o princípio da impessoalidade, da legalidade, da moralidade da administração pública, né, que a gente chama de LIMP. Então, acaba que, mesmo havendo vários conflitos, eles respeitavam isso. Eu acredito que eles entendiam um pouco mais de administração pública, porque a administração pública ela precisa ter respeito, né? E aí, quando você passa a degladiar, né, agredir o funcionalismo público, as entidades sindicais, o funcionalismo público, ou a própria representante sindical, que ele deixa explícito nas falas deles em rede social, essa agressão explícita, ele acaba deixando claro que não existe diálogo com a administração pública, só vai haver conflito, o que dificulta todo um trabalho para ambas as partes. Com o atual prefeito, então, a temperatura, o diálogo praticamente não existe hoje entre o prefeito e o sindicato, entre você e ele, não existe? Não existe. Atualmente, nós trabalhamos somente com a via... Existem várias vias de trabalho, né? A gente trabalhava antes, tanto na via administrativa, solicitando reuniões para a gente tentar achar um consenso, porém, e também tem a parte administrativa, a judiciária, que a gente fala, né? Mas, atualmente, a nossa via de trabalho no sindicato só está sendo pela parte judiciária. Não tem mais diálogo com a gestão, por conta que eles não dão abertura de dialogar e resolver as problemáticas que tem no funcionalismo público no município de Monte Alegre. Se por um lado, né, Adria, o prefeito elegeu o sindicato como uma espécie de persona non grata, né, do município, por outro lado, isso também me chamou a atenção, tem me chamado a atenção, que o sindicato dos trabalhadores municipais de Monte Alegre, e principalmente você, não abaixaram a cabeça, vocês estão com a cabeça erguida. Eu sei que a luta é árdua, sei que a luta não é fácil, né? O prefeito tem um poder econômico na mão, tem os advogados para azucrinar a vida do servidor, né? Ele tem uma personalidade meio ditatorial. Eu conheço o Júnior Age de algumas... Quando ele era deputado, ele já tinha esses rasgos de ditatorial, sabe? Uma pessoa difícil relacionamento. Eu sempre percebi isso nele. E não foi, te confesso que não foi muito surpresa, mas eu pensei que ele não ia engatar ainda mais, tensionar
ainda mais essa relação com o sindicato. Mas vocês, por outro lado, não baixaram a cabeça, também ergueram, estão nessa luta, têm conquistado, inclusive, vitórias espetaculares na justiça, não é isso? Isso mesmo. Eu acho que, por falta também um pouco de conhecimento da parte dele, colocar o sindicato nesse posicionamento, ele achou que ele ia enfraquecer, né, o funcionalismo público e acabar que gerava conflito entre os servidores. O sindicato ia enfraquecer, automaticamente a gente ia fechar as portas e ele ia poder gerir o município como ele bem quisesse, do jeito que ele quisesse. Só que aí ele deu de cara com uma presidente que não abaixou a cabeça para ele, e a gente está firme e forte aqui, o sindicato não fechou as portas, muito pelo contrário, as nossas ações judiciais na justiça cresceram ainda mais, né? A gente está sendo muito mais procurado. Ele fez várias situações com que prejudicasse realmente o funcionalismo da entidade sindical como um todo, né? Dificultou um pouco o nosso trabalho aqui, sim. Isso é notório pelos servidores, pela população. Porém, a gente continuou firme e forte trabalhando. O nosso jurídico, graças a Deus, doutor Bruno Barbosa, que representa o Sindicato dos Servidores Públicos, é um excelente advogado, e ele diz assim: eu posso estar cansado, mas eu não vou abrir mão disso e a gente vai até o final. E graças a Deus a gente está conquistando várias vitórias no judiciário, porque eu sempre digo, eu sempre tenho uma fala comigo, Gésio, e eu falo em todas as reuniões do sindicato. Nós, sindicato, sindicalista, nós não brigamos por nada ilegal. A gente não entra na justiça pedindo aquilo que não é de direito do servidor. A gente entra pelaquilo que é de direito do trabalhador. E se a justiça achar pertinente, que é realmente de direito dele, ele vai dar. Se não, ele vai dizer que não e o servidor vai se conformar com isso. Mas a gente não briga por ilegalidade. Diferente da administração pública, que às vezes briga para tentar mascarar uma ilegalidade que ela pratica no ambiente de trabalho, e aí ela tenta, de certa forma, prejudicar os órgãos que defendem esse funcionamento, esse funcionalismo público, né? E a gente está aqui, firme e forte, não vamos fechar as portas enquanto houver luta, enquanto houver justiça, a gente está aqui brigando. Essa semana, aliás, na semana passada, um vídeo que você postou nas redes sociais me chamou muita atenção sobre um assunto, e aliás foi uma das causas motrizes de você vir aqui, né? Eu achei que um vídeo assim espetacular, muito emotivo, e que acontece não só em Monte Alegre, mas eu tenho percebido que tem acontecido muito aqui no Baixo Amazonas, né? Com certeza em outras cidades, mas aqui no Baixo Amazonas tem acontecido muito isso, é que assédio moral, né? Os servidores públicos, principalmente agora, na época das eleições, sofrem uma espécie de assédio moral para votar em tal candidato que o prefeito determina, para votar em candidato federal, estadual, senador, alguma coisa que... Como se o prefeito estivesse usando os servidores como cabresto. Esse aqui é meu curral, esse aqui são os meus gado, é meu gado, né? Então eu tenho que determinar, eu que determino em que eles vão votar, né? Eu que direciono em que eles devem votar. Eu te pergunto, esse vídeo que você publicou, ele nasceu exatamente dessa pressão em que o servidor público de Monte Alegre está sofrendo nesse momento? Sim, eu já recebia antes e continuo recebendo muitos relatos de servidores que sofrem pressão, né, assédio no ambiente de trabalho. E em Monte Alegre, tem muitos servidores adoecidos, principalmente pós uma manifestação que nós fizemos de greve dos professores, não sei se você lembra, ano passado. E o que aconteceu? Esses servidores, depois que a prefeitura retirou essa gratificação deles, né, eles tiveram inúmeros prejuízos na vida deles, financeiramente, né, e profissional. Então, começaram a adoecer psicologicamente por conta da pressão psicológica no ambiente de trabalho. Ou você faz, ou eu vou te tirar determinada gratificação, ou tu vai para tal lugar. Se tu não for eleitora de determinado vereador, você
eu vou te mandar para um lugar mais longe, eu vou te remanejar da sua função. Isso acontece constantemente no município de Monte Alegre. Inclusive, eu não sei se você chegou a ver, mas foi publicado um áudio de um determinado vereador, que é vereador da base do governo do Junuage, onde ele dá um recado para os determinados servidores que são contratados, dizendo assim, que se abre aspas, que os servidores deveriam estar republicando a postagem da candidata que o prefeito quer eleger como deputada, que é a irmã dele. Caso eles esquecessem de republicar nessas postagens, a secretária de Educação também iria esquecer de colocar eles na lista de contratação no mês de agosto novamente. Então, isso caracteriza um assédio no ambiente de trabalho, onde o próprio legislador, né, que é um vereador que deveria proteger as leis, que deveria proteger os servidores públicos, está, de certa forma, sutilmente ameaçando aqueles trabalhadores que, se eles não apoiarem a determinada candidata, eles podem ser exonerados, não vão voltar a trabalhar por conta disso. E isso gerou uma repercussão muito grande no Estado, onde o Ministério Público do Trabalho precisou intervir essa situação e fazer um TAC contra o município de Monte Alegre, né? O município teve que firmar um TAC com o Ministério do Trabalho, onde ia coibir essas situações. Hoje, na data de hoje, por incrível que pareça, eu fui surpreendida com uma portaria, e eu vou te repassar essa portaria, onde o prefeito disse que abriu uma sindicância para apurar os fatos de assédio no ambiente de trabalho no município de Monte Alegre. Aí eu te pergunto, como é que os próprios assediadores vão se autofiscalizar? Se eu cometo os assédios, eu vou abrir uma sindicância, escolher quem vai fiscalizar aquelas pessoas que eu estou assediando. Isso é muito contraditório, sabe? E eu fiz uma postagem em relação a isso, porque as leis elas precisam ser mais rigorosas em relação a isso. Não só aqui em Monte Alegre, mas existe isso Brasil afora. E são assédios que adoecem o povo trabalhador, a classe trabalhadora está adoecendo. Eu recebo relato de servidores que dizem assim, eu já estou há 25 anos no funcionalismo público, eu nunca pensei de estar tão desmotivada. Se eu tivesse outra renda, como me manter, juro que eu abandonaria o meu concurso. Isso é muito triste. Saber que você dá vida pela aquela sua profissão, que você se dedica, que você se forma, e aí no final você pega uma gestão onde essa gestão te adoece ao ponto de você perder o sentido, o prazer pela sua função. E é o que está acontecendo aqui no município de Monte Alegre com vários servidores. Ei, André, só para gente encerrar, o associado do sindicato, ele pode ser um contratado ou não? Só pode ser concursado? Ele pode ser um contratado. O sindicato ele é aberto para todos os servidores públicos do município. Sendo servidor público municipal, ele pode se filiar ao Sindicato dos Servidores Públicos. Nós temos servidores que não são do concurso, né? São servidores de PSS, bem como também nós temos filiados que são aposentados, que já se aposentaram, mas continuam sendo filiados do sindicato, porque eles entendem que o sindicato tem uma importância muito grande para defender os direitos trabalhistas deles, e acaba que também, quando você se aposenta, você precisa estar lutando pelos seus direitos pós-aposentadoria, porque às vezes as leis elas mudam constantemente, às vezes aparece um direito que você, quando estava na ativa, não tinha, porém você se aposentou, mas exerceu sua profissão ao longo da vida, que deveria ter tido aquele direito. Então, o sindicato ele entra nessa defesa com os aposentados também, para fazer com que eles adquiram os mesmos direitos que os servidores da ativa venham a ter ao longo da sua vida trabalhista. Para fechar, nessa briga, nessa luta aí, titânica entre prefeito e sindicato, a população está no lado de quem? A gente vê muito a população um pouco dividida. O que acontece muito nessa gestão, né, do Júnior? A falta de informação. Eles propagam muitas informações que são inverídicas.
como ao ponto de colocar algumas pessoas da população e até mesmo a próprio vereadores contra o sindicato, né? Eu participei, só para você entender, eu participei de uma reunião da Câmara, né, onde um determinado vereador da base, o Jair Paraná, ele teve uma fala extremamente infeliz, dizendo que as arrecadações do sindicato deveriam ter sido, ao longo dos anos, empregadas à compra de ambulância, à compra de carro para a prefeitura, uma coisa que não existe. O servidor ele é afiliado ao sindicato, ele paga sua mensalidade para ter uma defesa jurídica, para defender os seus direitos trabalhistas, e com essa arrecadação que o sindicato recolhe dos seus associados, é que o sindicato paga o seu advogado, paga os servidores da casa, mantém. Nós sindicato de servidores públicos, nós temos prédio próprio, nós temos auditório próprio, nada que é alugado, tudo foi comprado com recurso dos servidores, das mensalidades de servidores, e é para isso que a mensalidade serve. Aí vem o vereador para defender o seu prefeito, usar a Câmara Municipal com um discurso totalmente mentiroso, dizendo que durante todos os anos de fundação do sindicato, esse dinheiro deveria ter sido empregado em ambulância, deveria ser empregado em reforma da saúde, de prédios da prefeitura. Totalmente distorcida a fala dele. E aí o povo que escuta, né, um parlamentar dizendo um negócio desse, ele tem tribuna, né, para falar, né? Usa a tribuna para mentir, né? Porque tipo, falar em verdade chega a ser até criminoso da parte dele. Então, assim, por conta disso, nós entramos no judiciário com várias ações contra vereadores por conta dessas determinadas falas, contra o município de Monte Alegre por conta das falas do prefeito, porque ele, como prefeito, ele tem que separar a opinião pessoal dele, né, o que é a opinião do Júnior Age como pessoa e o que é a opinião do prefeito de Monte Alegre. E aí, quando o prefeito, né, está no cargo de prefeito e faz vídeos, né, mídiazinha de rede social, falando coisas inverídicas, né, propagando mentiras contra uma determinada entidade, isso é crime, né? E aí o sindicato entrou com várias ações já contra isso, e graças a Deus a gente está esperando que a justiça seja feita e que a gente volte à normalidade, porque nos meus 2 mandatos, e passando já por, eu tenho 19 anos de prefeitura, já passei por vários prefeitos, já perdi a conta de quantos prefeitos aí na minha vida trabalhista eu já pude trabalhar, mas com certeza essa é a pior gestão que Monte Alegre já teve para funcionalismo público, para um desenvolvimento das atividades trabalhistas, e com certeza é uma das maiores ditaduras que o município de Monte Alegre vem vivendo nesses últimos 2 anos. Então, Adria, parabéns pela tua luta, parabéns pela força, e a gente quer que você volte aqui, como eu disse, quero que você volte aqui para a gente debater outros assuntos, outras lutas que o sindicato está travando ou pretende travar, para que ele continue existindo, para que ele continue desfraudando a sua bandeira no município de Monte Alegre. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, e eu aguardo você na próxima semana com outro entrevistado, com outra entrevistada aqui na TV JC. Tchau!